Olá, queridos, graça e paz, que bom poder estar entrando no seu lar mais uma vez, para juntos fazermos parte desta programação no nosso canal. É muito bom estarmos conosco. Eu quero te pedir para você estar curtindo, compartilhando, alcançando outras vidas, né? Nesse momento, compartilhe esse vídeo que vamos subir, essa programação, mas eu quero deixar alguns recadinhos muito importantes para a tua vida aqui. Nós vamos subir aqui alguns links, né? Está aqui o nosso QR Code, né? Onde nós podemos fazer as nossas doações, nossos dízimos, nossas ofertas, ou então você pode mandar também, fazer o pedido pelo WhatsApp. Nós vamos gerar um boleto, você pode pagar pelo aplicativo bancário ou até mesmo na loteria. Nós temos também aqui, né, o nosso link de pedido de oração. É muito importante estarmos juntinhos, né? Você que está aí passando por um problema, uma dificuldade, quer compartilhar conosco, nós queremos estar orando pela tua vida. Então, querido, está aí o nosso link aí de pedido de oração. É muito importante a gente estar dividindo esse momento, né? Porque a Bíblia diz: chorais com o que chora, alegais com o que se alegra. E também nós temos o link de testemunhos. É muito importante saber o que Deus tem feito por você e pela sua família, querido. É muito importante a gente estar recebendo o teu testemunho aqui, daquilo que Deus tem operado sobre a tua vida. Vamos para a nossa programação, que o Senhor te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. Bom dia para ti, meu irmão, minha irmã. É com muita alegria que hoje nós damos início a mais uma aula que é de Provérbios número 29. De antemão, nós queremos te agradecer nesse momento, porque você tem nos permitido fazer parte também da sua família. E nesse dia, é com coração alegre que nós entramos no seu lar, nos tornamos assim mais próximos e poderemos assim falar um pouco mais de Provérbios 29. Nesse dia qual Deus tem nos dado, eu queria aproveitar essa oportunidade de dizer: não perca o foco, não perca o objetivo. Se você é aquele tipo de pessoa que gosta de anotar no rodapé, seja da Bíblia, seja de um caderno de rascunho, eu quero te convidar você nesse momento a fazer isso. Está municiado de caneta, de lápis, de papel, para não perder nenhum ponto daquilo que nós iremos aqui, eu não digo debater, eu digo confraternizar com a palavra do Senhor, porque eu tenho a convicção que ela vai ser de grande valia, até porque a palavra de Deus ela foi escrita há muitos anos atrás, e ela continua sendo eficaz para os nossos dias. E vou me atrever em te dizer, ainda vai ser para os dias que virão. Bom, sem mais demoras, eu quero te convidar você a pegar a tua Bíblia, abri-la no Provérbios capítulo de número 29. Enquanto você vai fazendo isso, eu te convido você a se conectar com Deus, para que a gente possa dar início à lição dessa manhã. Senhor Deus, te louvamos, ó Pai. Queremos aproveitar essa oportunidade para te agradecer, ó Pai, porque entendemos que o Senhor tem nos sustentado. Mas também, Senhor, queremos te pedir, conduza-nos, Senhor, em Provérbios 29. Faça dele, Senhor, ó Deus, um instrumento de avivamento para nossas vidas. E de uma forma também, Senhor, ó Pai, de algo, Senhor, que vai trazer ao lado teus filhos que nos ouvem, Pai, a luz, ó Deus, necessária para que as coisas sejam colocadas em ordem. Pai, que possamos crescer, que possamos desenvolver, porque nós entendemos que isso somente através da Tua Palavra. Conduza-nos, Espírito Santo, e esteja conosco neste dia, e que possamos ser abençoados em nome de nosso Senhor Jesus. Bom, Provérbios capítulo de número 29, é praticamente o final de Provérbios. Estamos chegando a eu posso dizer que foi prazeroso a nossa caminhada. E eu já começo a dizer que eu estou com saudade. Se você nos acompanha desde os primeiros versículos, dos primeiros capítulos, eu posso te dizer que já está dando saudade. Mas o fato é que grandes coisas Deus tem preparado para nós. Se você que nos acompanha nesse canal, não precisa ficar desesperado, vai vir boas coisas ao término de Provérbios. Fique tranquilo que o Ministério Gerando Fé, ele tem preparado
grandes coisas para engrandecer e exaltar o nome do nosso Senhor. Bom, eu queria passar para os nossos irmãos as considerações iniciais. Pastor Alexandre. Olá, graça e paz, queridos, tudo bem? Que bom entrar no teu lar, podermos compartilhar a palavra de Deus, né? A Bíblia diz que ela é doce como mel nos nossos lábios. Então, querido, compartilhe essa palavra com mais 10. É só você clicar em compartilhar e você vai estar abençoando uma vida, e juntos nós vamos compartilhando a palavra do Senhor para que chegue até os confins da terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Siga conosco. Vamos juntos, né, terminar essa longa jornada que nós iniciamos lá atrás, mas já estamos chegando ao final em nome de Jesus. Bom, hoje nós temos a presença da Michele. Glória a Deus. Michele, suas considerações. Amém. A paz do Senhor, bom dia para você que está nos ouvindo. É uma honra poder estar aqui também compartilhando a palavra de Deus com você. E, como já foi dito aqui, você que está ouvindo a mensagem, você que está acompanhando esse estudo, compartilhe com os teus amigos, compartilhe o máximo que você puder, porque são palavras que edificam, são palavras que transformam, porque é a palavra de Deus, não só as nossas palavras, né? Damos as nossas considerações, mas o que predomina aqui é a palavra de Deus, e ela que tem que prevalecer no seu coração também. Amém? Bom, nós vamos ler Provérbios 29. A leitura que eu escolhi para essa manhã, ela é a NVI. E o primeiro versículo ele diz assim: quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. O homem que ama a sabedoria dá alegria a seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gasta, ou melhor, o que gosta de suborno, o leva à ruína. Quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. O pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. Os justos levam em conta o direito dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam. Se o sábio for ao tribunal contra um insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. Os violentos odeiam os honestos e procuram matar os homens íntegros. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Para o governante que dá ouvidos à mentira, todos os seus oficiais são ímpios. O pobre e o opressor têm algo em comum: o Senhor dá vista a ambos. Se o rei julga ao pobre com justiça, seu trono estará sempre seguro. A vara de correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Discipline seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Meras palavras não bastam para corrigir o servo, mesmo que entenda, não reagirá bem. Você já ouviu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Se alguém mima seu servo, desde jovem, no fim terá tristezas. O homem irado provoca briga, e o de gênio violento comete pecados. O orgulho do homem humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo, posto sobre juramento, não ousa testemunhar. Quem teme ao homem cai em armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam
os íntegros. Bom, esses foram os 27 versículos que compõem Provérbios 29. Eu queria dar início ao primeiro versículo, que diz assim: quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Eu achei interessante o primeiro versículo, porque quando ele fala que quem insiste no erro, isso me abriu, me despertou para algo. Insistência, ela tem duas vertentes: ou é uma virtude, ou é uma teimosia. Quantas das vezes a gente tem a insistência como virtude no fato de sabermos a que nós temos, o que nós somos e o que fomos chamados, e nós persistimos. Isso é uma virtude, porque nós entendemos o fato, a essência do nosso chamado. Mas quando nós temos como teimosia, isso me preocupa. O camarada, ele está vendo que está errado, ele está vendo no que vai dar, mas ele prefere pagar o preço. E isso me chama muita atenção, porque a insistência nos nossos dias, muitas das vezes, ela tem sido confundida com a palavra chamada perseverança. Uma coisa é ser perseverante, outra coisa é ser insistente. O fato é que nós precisamos abrir a nossa mente para compreender até que ponto a nossa insistência, ela é uma virtude ou ela é uma teimosia. Tem um ditado que diz, né? Errar é humano, permanecer no erro é burrice. Não é verdade? Tem um ditado que já diz assim, né? Então, se você resiste à repreensão, e a repreensão, ela nos traz, a gente precisa, é uma tônica que a gente já está falando uns 2 provérbios já, né, sobre repreensão. A repreensão, ela traz amadurecimento, crescimento para a nossa vida, né? E muitas vezes nós não estamos aptos a ser repreendidos, né? E onde a Bíblia vai dizer no livro de Hebreus, capítulo 12, né, que o pai corrige o filho que ama e açoita todos quanto quer bem. O próprio Deus, que é a manifestação do amor, ele nos corrige, né? Mas como ser humano, a gente não quer ser repreendido, então a gente continua insistindo no erro. E insistir no erro é burrice, né? Porque certamente vai nos levar à queda, vai nos levar a se afastar da presença de Deus, porque às vezes a gente se habitola numa coisa e a gente, não, isso aqui é que é certo, isso aqui é que a gente fecha os ouvidos para a repreensão. Então, irmãos, a gente precisa ser sensível à repreensão, ainda que ela tenha um gosto amargo, mas precisamos entender que ela nos fará crescer para a glória de Deus. E só para complementar, na palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 11, diz assim, ó: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Ou seja, receber repreensão não é algo bom nem fácil. Acho que o ser humano tem essa resistência, né, já do ser humano. Só que nós precisamos ter essa consciência de que, por mais que naquele momento você se sinta confrontado, mas pelo menos se permita refletir sobre aquilo. Será que tudo que foi colocado, tudo que foi repreendido, ou uma atitude sua que foi repreendida, está tudo de errado mesmo? Será que realmente não tem algo ali que precisa ser modificado? Né? Porque a gente não pode ter a dificuldade de ser submisso à repreensão. A gente precisa ser humilde. É a humildade que nos faz nos submeter e aceitar a repreensão. Então, a gente precisa ser humilde. Eu comparo isso como a repreensão, é como você faz a sua inscrição lá na academia, né? Você vai no primeiro dia, meu irmão, né? Todo empolgado, todo pá, pô, tu volta para casa como? Todo dolorido. A repreensão faz isso, vem aquele pensamento, eu acho que eu vou desistir. Mas não, aquilo ali só está fortalecendo os teus músculos. Está mostrando que você está saindo de um estágio, né, sedentário para um estágio, né, como eu posso colocar, um estágio de uma atividade. Então, a repreensão é assim, ela deixa a gente dolorido, mas ela faz com que a gente crie músculos. E o maior problema hoje é que a gente deixou de ser resistente por não aceitar a repreensão.
Aí nos tornamos, né, como crianças mimadas, que nunca crescem. Esse primeiro versículo, ele tem um caráter assim bem curioso, porque a gente fala de repreensão e então a gente é levado a entender como algo pesado, algo ruim. Mas se você conseguir entender que esse versículo ele mostra quão grande amor de Deus é, você vai perceber que a intenção dele é apenas consertar um caminho que estava errado. Hoje, talvez você não tenha esse pensamento, mas a gente pretende despertá-lo no seu coração, porque a verdade é que toda repreensão, como foi falado, a princípio ela é amarga, é dolorida, não é satisfatório, mas o fato é, olha pelo outro conceito, se hoje nós estamos sendo repreendidos, é porque existe alguém que vê potencial na gente. Sim. Existe alguém que olha e nos ama. Porque fato é, quando a gente às vezes entra em uma situação que a gente vê algo errado, que a gente simplesmente dá as costas e sai, a gente está dizendo assim que aquilo é pouco caso, fiz pouco caso da situação. Mas quando a gente para e olha, cara, não faz isso. Repensa os teus conceitos, muda o teu jeito de agir. Isso a gente está mostrando para a pessoa que a gente se importa com ela. É que existe hoje existe uma linha, né, como eu posso falar, uma linha ideológica que diz que a repreensão ela não é boa, porque impede as pessoas de desenvolverem a sua inteligência. Isso é sutil, irmão. Isso é sutil demais, né? Porque ela não impede da gente desenvolver a nossa inteligência, muito pelo contrário. A repreensão, ela nos leva a crescer naquilo que a gente tem de inteligência. Por quê? Porque aprendemos com alguém que já passou por situações semelhantes e vão nos instruir, né, com sabedoria para quê? Para o nosso crescimento. Mas existe uma linha, né, ideológica, isso é forte dentro das escolas, né? Porque eu participei de um projeto dentro de uma escola e eu vi isso acontecer, entendeu? Que é de dizer assim, não, a gente não pode reprimir, a gente não pode orientar, porque senão vai impedir eles de desenvolverem a sua inteligência, a sua capacidade, entendeu? Então isso é justamente para quê? Aí a gente vai criando uma geração totalmente mimada, né? Eu nunca fui fã, tá, irmão? Mas eu ri aqui porque isso vem me lembrar a geração menudo, né? Não se reprima. Isso não é da minha época. É da época do pastor, né? Pastor Edir é dessa época, né? Então o que acontece? Eu nunca fui muito chegado, mas não pode reprimir. Aí a gente vai tendo o quê? Uma geração hoje mimadinha, que não pode ser corrigida, né? Que não aguenta uma correção, que não tem músculo. Aí não, vai chorar, vou ficar bravo, revoltado, vou sair de casa, vou abandonar tudo, né? Aí é o que a gente vê, o que a gente está vendo hoje. Provérbios, versículo de número 2 diz: quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Esse versículo de número 2, eu quero passar por ele rápido, porque ele me desperta o que aconteceu em 1 Reis, capítulo 12, versículo do 1 ao 8. Salomão já estava falecido. Roboão, seu filho, assume o reino. E lá em 1 Reis vem dizendo que em vez de se administrar com Deus à frente, ele começa a querer implantar coisas. E outros vêm procurando consultar, procurando ter favores do rei, e Roboão tem dos novos amigos conselhos, tais como, cara, se teu pai fez isso, pese mais a mão, mostre quem você é, não viva à sombra do teu pai, tenha o seu próprio legado, faça a sua história. E ali a palavra fala que o reino foi dividido. Ponto. Eu quero parar aqui e te dizer que é muito necessário a gente poder olhar para as coisas e entender o que a palavra do Senhor nos ensina. Porque quando o justo floresce, o povo se alegra. O justo florescer nada mais é do que o justo estar em conformidade com a vontade do Senhor. É conseguir compreender a palavra. A gente falou de reino dividido, a gente falou de um momento histórico da nação de Israel.
Mas eu quero transportar isso para as nossas vidas. Quando nós estamos sensíveis à palavra do Senhor, a nossa casa prospera. A nossa casa, ela se enche da presença. Mas quando nós não estamos na presença do Senhor, certamente pessoas à nossa volta gemem. Isso me chama muita atenção. Esse versículo aqui me chamou muita atenção, irmãos. Então, essa primeira parte dele, que diz que quando o justo, né, se multiplica, quando o justo floresce, isso me chama muita atenção, porque isso para mim, é como um chamado para a igreja. Né? Porque se a igreja tiver uma mentalidade de frutificar, de multiplicar a justiça de Deus, o benefício vem na nossa nação. Mas aí o que a gente faz como igreja? Vamos criar a bancada evangélica, né? São essas coisas, sabe, que me deixam assim às vezes meio, né, perplexo, né? Que na verdade a gente tem que multiplicar a justiça, e a bancada evangélica não responde como evangélica. E se limita, né? É como se limita a questão política. Exatamente. E não de frutificar a justiça. Não de se multiplicar a justiça, de honestidade, né? Onde a gente vai ver muitos aí de nossos irmãos, não estou aqui para criticar, que nós também erramos, irmãos, mas quantos, né, entraram para a bancada e hoje estão presos, estão atrás da grade. Por quê? Porque entraram lá e não multiplicaram a justiça, entraram lá por uma questão política apenas, né? E a igreja precisa acordar para isso. Ontem eu falava aqui, ontem nós falamos aqui, no caso na quarta-feira, nós falamos aqui sobre igreja, o que é igreja, né? Porque quando nós entendemos o que é igreja, que a igreja é o corpo de Cristo, irmãos, a gente muda uma nação. A gente vai ver isso em Nínive, né? Um povo cruel, um povo mau, mas Deus teve misericórdia da nação. Então, quando Jonas prega a palavra em Nínive, o povo se converte ao Senhor. E quando ele se converte, a justiça de Deus adentra aquela nação. E aquela nação é salva. E o maior problema hoje é esse, é levar esse entendimento para a igreja. Multiplique a justiça de Deus que está em você. Multiplique isso para outras pessoas, para outros lares. E nós vamos ver o quê? O florescimento da nação. A nação vai se alegrar. O peso vai ser maior. A gente vai sair da pesquisa do IBGE. A pesquisa do IBGE é que os evangélicos crescem no Brasil, mas a prostituição cresce muito mais. Cresce muito mais o roubo, cresce muito mais a bandidagem. Irmãos, tem alguma coisa de errado, né? Então a igreja precisa ter essa mentalidade de multiplicar essa justiça que vem de Deus para a nossa vida, na vida de outras pessoas. Isso está muito ligado também ao conformismo, né? Porque às vezes a igreja ela se retrai, ela não manifesta a justiça de Deus e se conforma com o que está errado, ou tem medo de se expor porque pode desagradar, ou então vai ofender. E nisso aí o mal e a injustiça ela vai tomando força e vai se ampliando, né? Então, se a gente se ocultar e se omitir, também dificulta, né? Isso me lembra João Batista, quando já vinha descendo o cajado, chamando todo mundo de raça de víbora. Sim. Parece engraçado, aí de fato chega a ser, sim, mas às vezes o que falta a nós... Manifestação. É isso aí, é manifestação, é proclamar, é entender que hoje nós estamos aqui com um objetivo, nós estamos aqui com um propósito, é que o reino de Deus seja manifestado. O problema é que a gente quer ser o bom amigo, sim, amigo de todo mundo, e a palavra do Senhor fala que a amizade do mundo é inimizade de Deus. Bom, o versículo de número 2, ele também está meio que interligado com o versículo de número 4, que diz assim: o rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de suborno o leva à ruína. Eu deixei assim separado o que diz Mateus capítulo 18, a partir do versículo de número 7, que vai dizendo: ai daquele por qual ou por quem vem os escândalos. O ministério de Jesus, ele teve uma preocupação muito grande com a questão de escândalo, porque Jesus ele entendia que o ministério dele iria florescer quando as pessoas estivessem íntegras, por inteiro, em perfeição, em consonância com aquilo que ele estava ministrando. O grande problema é que uma pessoa que ela gera escândalo, ela se torna uma pessoa sem credibilidade.
E hoje, credibilidade ela é fundamental, ainda mais para nós, que ministramos, não é ministramos, que proclamamos e vivemos a palavra de Deus. A pessoa pode falar a verdade mais verdadeira do mundo, mas sem credibilidade. Os ouvidos se fecham, as bocas se calam e os olhos não enxergam. A gente vai ver isso, Evangelho de João, capítulo 3, quando Jesus tem um encontro com Nicodemos, um religioso ligado à política do momento. Jesus dá uma palavra para ele: necessário te é nascer de novo. Por que nascer de novo? Você já parou para analisar isso, irmão? Porque é na infância que se forma caráter. Então, quando Jesus fala para Nicodemos, ele está falando assim para Nicodemos: é necessário gerar um novo caráter na tua vida, para que você possa adentrar o reino de Deus. Ele não está dizendo para que você possa ir morar no céu, mas entrar no reino de Deus, entrar no sistema espiritual, no governo de Deus na tua vida. É necessário nascer de novo, ser gerado um novo caráter. Por quê? Porque é um encontro de Jesus com um religioso da época, né? E um religioso do Sinédrio, que tinham influências políticas. Então ele está falando: é necessário nascer de novo. Para quê? Para que o governo de Deus esteja sobre a sua vida. Porque através do governo de Deus sobre a nossa vida, vai manifestar o quê? A minha justiça ou a justiça de Deus? A justiça de Deus. E quando ela se manifesta, o povo alcança graça. Mas o maior problema hoje é que a gente precisa entender, irmãos, eu não estou dizendo que a gente não tem que se envolver politicamente nas decisões do nosso país. Não é isso que eu estou falando. Mas o nosso Salvador não está no homem. O nosso Salvador é Cristo. E a gente vai buscando salvadores sem fazer aquilo que a gente deve fazer como filhos de Deus, como igreja estabelecida, como reino de Deus nessa terra, né? A gente vai deixando de fazer. E Jesus, aí, quando tem esse encontro com Nicodemos, no capítulo 3, ele vai falar assim: necessário te é nascer de novo. Ou seja, necessário é você permitir que seja mudado o teu caráter, transformado o teu caráter. Para quê? Para que o governo de Deus possa repousar sobre a sua vida. E o maior problema é a gente pegar aquilo que Deus pode fazer. Só Deus pode mudar, irmão, um ser humano. Só Deus pode mudar uma família, uma história. E a gente pega isso e a gente transfere para o governo. Alguém, o fulano de tal, eu vou pegar o fulano para ser o meu. É ele que... Não, a gente precisa eleger representantes, mas a gente precisa entender um pouquinho a nossa posição como igreja. Eu bato muito nessa tecla, sabe? Porque quando a gente entender isso, a gente vai caminhar de maneira diferente. E Deus vai manifestar a sua glória. E no final, não só eleger, sim, alguém que nos represente, mas, acima de tudo, representar. Nós sermos os próprios representantes, né, do reino. Não terceirizar, porque é o que o pastor falou. Às vezes a gente tem... mas se eu escolher fulano, o presidente tem que fazer... Não, mas tem coisas que estão ao nosso alcance e a gente pode fazer. São atitudes, às vezes, pequenas, mas que mudam o ambiente, mudam uma família, mudam uma conversa, mudam o entendimento. E o reino de Deus é propagado. Né? Faraó era o rei, mas quem governava era José. Né? Nabucodonosor foi o rei de uma das maiores nações já existentes na terra, mas quem governou aquele lugar foi Daniel. Isso aí é Deus apontando para a igreja qual é a sua posição. A igreja precisa tomar o governo, mas não é a gente pegar faixa, fazer piquete em Brasília, não. Tomar o governo no âmbito espiritual e tudo muda. A Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas, a porta ela não te ataca. A gente pega esse versículo e a gente coloca assim: quando as lutas se levantar não vão prevalecer, porque... Não, irmão, as portas do inferno, está dizendo que a igreja vai entrar lá, vai tomar o governo, vai tomar o seu lugar, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Por quê? Porque é o governo de Deus sobre a nossa vida. Certo? E a gente terceiriza isso para o homem, e aí a gente acaba padecendo. Ainda bem que o final desse versículo, nosso país não tem isso. Não. Que diz assim: mas o que gosta de suborno o leva à ruína. Não, mas isso aqui é no país vizinho, não é no nosso. O fato é que eu queria só dar uma
passada rápida sobre esse final desse versículo, porque isso me chama a atenção de algo. Quem gosta de suborno, gosta de viver refém de algo. Porque cada vez mais que a gente cede a um favor, a gente se torna refém desse favor. Por que eu estou fazendo questão de falar sobre isso? Porque o versículo de número 5 diz assim: quem adula seu próximo está armando uma rede para os seus pés. Adular é bajular. É ter aquela questão de uma bajulação em extremo. Porque isso me remete lá em 2 Crônicas, capítulo 18. Isso mostra como o rei, ele pega e começa a trabalhar em cima. Melhor, deixa eu até abrir a Bíblia rápido. 2 Crônicas, capítulo 18, ele diz assim: que a aliança entre Josafá e Acabe. Acabe sabia que não dava para ele o que ele tinha proposto no coração, ir para uma guerra. Então era necessário o quê? Trazer, arrebanhar ajudadores. E faz o quê? Prepara um grande banquete. E com esse banquete você vai perceber que ali ele começa na conversa, começa trabalhando no ímpeto de Josafá e começa: cara, olha a melhor comida que você está comendo, cara, você é importante no meu reino, cara, você é um cara da minha mais extrema confiança, eu acredito, eu confio em você. Pronto, começa a bajulação. No final de tudo, qual era o propósito? Usar Josafá como um instrumento. Se desse ruim, era Josafá que iria se arrebentar. Sim. Se desse bom, Josafá nunca iria perceber. E isso a gente volta para o versículo que diz que quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Josafá estava simplesmente sendo tragado pela bajulação de uma pessoa. Isso parece muito com coisas que às vezes acontecem no nosso dia. Aquele grande amigo que chega do nada: cara, eu tenho algo muito bom para nós dois, eu só preciso da sua ajuda. Se por acaso o Espírito Santo nessa noite tem falado, ou nesse dia, tem falado ao teu coração sobre algumas questões, dá ouvido a ele, dê ouvido a ele. Cara, a verdade é, o amigo, ele diz a verdade. O amigo diz a verdade. Ah, eu sou seu amigo. Ah, eu não falei porque eu sou seu amigo. Não, irmão, o amigo diz a verdade. Doa quem doer. Esse que é o problema. Sabe, o que acontece? Você citou aí o Josafá. E é uma aliança errada. Né? E quantas vezes a gente não fala a verdade porque nós somos comprados com banquete, irmão. Por bajulação. Ah, mas o fulano é tão bonzinho. Irmão, se ele é bom, seja bom com ele, fale a verdade. Fale a verdade, porque falar a verdade, você vai fazer ele crescer. A gente vai voltar naquele primeiro versículo, que fala, voltamos ao início, né, da repreensão. Né? E tem mais valor, aquele que repreende, vai encontrar valor. Capítulo 28, nós falamos sobre isso. Né? Vai encontrar lá na frente valores por você repreender do que você bajular uma pessoa. Porque você muitas vezes bajulando, você não está orientando ela no caminho correto. A gente precisa entender isso. Né? Se a pessoa ela está ali vivendo uma situação que não é uma situação boa para a vida dela, mas a gente está dizendo: não, você é uma bênção, você é só vitória. Né? O que eu estou fazendo com ela? Eu estou levando ela para o precipício. Está só inflamando. Isso é muito perigoso. Isso isso que é também interessante. É as duas posições, né? Quem bajula e quem recebe a bajulação. Quem recebe a bajulação precisa entender, porque assim, o ser humano ele tende, né, a gostar de ter seu ego massageado, né? E isso muitas das vezes tende a cegá-lo, né, diante da verdade, porque ele está tão em busca de ter o seu ego massageado, de ter elogios, de ter aprovação, que ele não quer nem saber se a pessoa está falando ou não, se é verdade, se não, mas ela está interessada em receber aquela bajulação. Então, a gente também precisa ter cuidado para não estar nessa posição. Eu estava meditando em Lucas, capítulo 20, quando fala ali que os sacerdotes, né, mandam espias ali ao encontro de Jesus. E no capítulo 20, e no versículo
21 diz assim, ó, e perguntaram-lhe dizendo, isso os espias, né, para Jesus, mestre, nós sabemos que falas e ensina bem e retamente e que não consideras a aparência das pessoas, mas ensina com verdade o caminho de Deus. Primeiro eles vêm, né, ali elogiando Jesus, botando Jesus lá em cima, olha, mas você faz isso, você fala a verdade, lisonjeando ali Jesus, mas em seguida ele vem com o que realmente eles queriam saber, porque eles estavam ali para espiar, espreitando, ver o que Jesus ia falar. No versículo 22 ele diz, é-nos lícito dar tributo a César ou não? Ali ele estava querendo testar Jesus, na verdade, mas Jesus sabiamente, né, já estava ali percebendo tudo, ele responde no versículo 23, diz assim, e entendendo ele a sua astúcia, Jesus entendendo a astúcia, e disse-lhes, por que me tentais? Ou seja, Jesus estava vendo o que estava por trás daquela pergunta, ele estava atento. Então, a gente precisa estar atento às bajulações que chegam até nós. Então, a gente precisa estar preparado para receber também a bajulação, né? Porque não deixar que a nossa carne, o nosso desejo, o nosso ego, a nossa vaidade, né, seja superestimada e a gente esqueça do que realmente tem que ser avaliado, né, num todo. Esse texto ele é curioso porque ele desperta algo na gente. O ser humano, ele gosta, como foi falado, ele gosta de ser massageado. Só que a mesma boca que massageia vai ser aquela boca que vai te colocar em apuros. E isso me desperta aquela frase, você já deve ter ouvido em algum momento, que diz assim, que nós não podemos proibir que os pássaros voem em nossas cabeças, mas daí deixar fazer ninho é que é o problema. Sim, eu vejo, né, tanto em quem bajula e quem gosta de receber bajulação, eu vejo uma crise de identidade. Quando a Michele falava ali de Jesus, isso veio na minha cabeça aqui, isso é crise de identidade. Por quê? Porque bajula porque tem interesse em algo de alguém. Sim. Né? Eu estou bajulando porque eu quero algo, eu quero obter algo daquela pessoa, então eu vou bajular para obter por interesse, é um interesseiro. E quem gosta de bajulação, irmãos, ele também tem uma crise de identidade, porque ele ele não sabe quem ele é. Ele precisa ser massageado a todo momento, porque quando nós recebemos a bajulação, a gente precisa entender aonde nós vamos depositar essa bajulação. Porque quando alguém elogiava a Cristo, ele transferia ela para Deus. Bom é o Pai que está no céu. Né? Por quê? Porque ele sabia quem ele era. O que a gente precisa entender é isso, irmão. Ser bajulado, a gente não está livre de ser bajulado. Agora a gente precisa entender aonde nós vamos depositar essa bajulação. O que vamos fazer com ela. O que vamos fazer com ela, não é verdade? Bom, a gente vai dar um salto agora para o versículo de número 11, que diz assim, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Esse versículo ele é bem propenso para as nossas vidas, porque quando o tolo dá vazão à ira, significa que ele não tem freio. Bateu, levou. Bateu, eu vou deixar derramar o caldo. Mas o justo ou o sábio domina-se. E a gente começa a falar de domínio próprio. Domínio próprio é algo que nos nossos dias tem se perdido com frequência, tem se deixado até mesmo de se falar sobre isso, porque quando a gente fala de domínio próprio, é entender a nossa natureza, o que ela quer externar, mas a quem nós representamos. E eu associo esse versículo a uma representação, porque se hoje eu sou um homem de Deus, se eu sou o embaixador do Deus vivo aqui nessa terra, eu tenho que aprender a dominar a minha natureza humana e deixar externar a minha natureza espiritual. Sim, cara, é aquela colocação. Quando a gente faz essas colocações, as pessoas acham que nós queremos nos colocar como os perfeitos. Então, eu quero abrir a minha participação aqui nesse versículo, dizendo assim, nós não somos perfeitos. Né? Mas eu quero dizer, irmãos, que o apóstolo Paulo, no capítulo 5 do livro de Gálatas, ele trata bem esse versículo aqui.
né? Que ele vai falar sobre o fruto da carne e o fruto do espírito. Ira está ligado ao fruto da carne. E ele vai dizer assim, olha, andai em espírito, não cumprireis as concupiscências da carne. São 2 leões dentro de você. São 2 leões guerreando, irmão. O que você alimentar mais é o que vai prevalecer. Então, querido, alimente o teu espírito e você não cumprirá os desejos da carne. Alimente o leão do espírito e deixa o leão da carne passar fome, que ele vai estar fraquinho, sem força, né? Então, o teu espírito prevalecerá. Prevalecendo o espírito, você não vai cumprir o desejo da carne. Aí o que acontece? Vem um domínio próprio sobre a tua vida, porque ele é fruto do espírito, né? Fruto do espírito, domínio próprio, temperança, né? Essas coisas vão te colocando de pé, te dá fortalecimento. O que a gente precisa decidir, essa decisão é nossa, né? Não adianta a gente falar assim, Deus, tira de mim. Não, o que a gente precisa é se posicionar e falar, Senhor, me ajuda, porque eu sou fraco, mas eu preciso da tua ajuda na minha vida. E como bem dito, né, é o fruto do Espírito. O fruto ele precisa ser cultivado. E é todo dia, você rega ali a plantinha para ela dar o fruto. O fruto é do Espírito. Então não é algo que é do dia para a noite, não é algo que é fácil, mas é possível, porque a palavra de Deus diz que o fruto do Espírito, né, ele produz isso em nós. Então a gente precisa se relacionar mais com Deus, buscar a presença de Deus. Algo que é dito, é algo que é dito todo momento, mas parece até cansativo, né? A gente é taxativo, a gente fala sobre isso, mas a gente compreende também a dificuldade que é, porque a gente sabe que existe uma guerra espiritual, né, atuando em todo momento, buscando sempre, né, fazer com que você não busque esse fruto, que você não cultive esse fruto dentro de você. Mas é necessário, é preciso. Enquanto a gente não entender isso, que é uma batalha e que a gente precisa se posicionar e desejar, né, decidir, porque às vezes a gente espiritualiza muito as coisas, mas tem coisas que a gente precisa praticar. É decisão. Eu vou buscar isso em Deus. E você, mesmo sem vontade, mas eu não estou com vontade, vai orar. Mas eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Mas você vai ler a Bíblia. É fazer as coisas sem vontade. É você vencer todos os dias. E aí o fruto ele vai ser cultivado, ele vai crescendo. E quando você vê, o fruto vai estar aí enorme, o domínio próprio vai estar ali sobre a sua vida. Você vai ouvir um desaforo e você vai ter uma paz que ninguém vai entender. Mas como que você conseguiu controlar? É o fruto, é o fruto. Se torna algo natural. Sim. Seja bem-vindo ao Evangelho. A gente ouve sempre que a prática ela nos traz uma perfeição. Sim. O grande problema é que quando a gente fala assim, você tem que orar, você tem que ler, você tem que buscar. Mas realmente, para quem não pratica, é difícil. Sim. Mas se você entende que você precisa praticar, isso é gradativo. Quando você menos percebe, você já está voando na presença de Deus. Entender que isso nem sempre vai estar ligado ao teu querer. Porque nem sempre você vai querer. Mas você vai ter que ir contra o seu querer. A gente não toma remédio porque a gente gosta, não é verdade? Mas é necessário fazer o tratamento. Não sei porquê, mas isso me remete a algo que às vezes você olha e você fala assim, hoje eu vou começar aquela corrida. Aí você olha para o relógio e você fala... Hoje não, amanhã não, quando você vai ver, você não vai. Mas quando você pratica, você vai lutando. Disciplina. Isso cria músculo, cara. Músculos espirituais na nossa vida, sabe? Se torna uma coisa tão prazerosa. É aquele lance, como você está falando da caminhada, da academia. O cara, depois que acostuma com os exercícios na academia, irmão, ele vai para a academia na maior tranquilidade. Aquilo ali é prazeroso para a vida dele. E aquilo vira meio que essencial. Você chega para um cara que gosta de academia e diz para ele que a academia não vai abrir. Pô, é uma tristeza. É uma tristeza. Versículo de número 12 diz assim: para o governante que dá ouvido à mentira, todos os seus oficiais são ímpios. Por que eu escolhi esse versículo? Esse versículo ele mostra a quem nós estamos dando ouvidos. Muitas das vezes a gente vê relacionamentos sendo quebrados, destruídos, porque damos ouvidos a quem está fora, mas não conseguimos dar ouvidos a quem está no nosso meio. Isso eu falo, ou quero trazer o conceito de que a gente fala de governante, mas não necessariamente um governante. Quantas das vezes na nossa família,
seja esposa, seja esposo, tem falado, cara, não vai, não faz, e a gente não dá ouvido. A gente prefere dar ouvido para pessoas de fora, mas não dá ouvido para quem está do nosso lado, lutando as nossas lutas. Eu quero deixar isso como um alerta, porque existem fatores externos minando a nossa família, as nossas amizades, minando aqueles que estão do nosso lado, lutando a nossa luta. Quando fala de governo, está falando de liderança, né? Está falando de liderança. E a gente sabe quem é o expert. O diabo só é pai de uma coisa, irmão, da mentira. Né? E ele veio roubar, matar e destruir relacionamentos. Então, se nós como líderes, né, eu quero trazer agora para a igreja como líder, como pastor, como líder de célula, como líder, né, de um ministério. Se a gente der ouvido às mentiras, irmão, sabe o que vai acontecer? Os servos, vai dizer, todos os seus servos virão a ser perversos, ou seja, vai perverter toda a estrutura. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Quando alguém chegar e contar uma história para você, procura a veracidade da história. Se incluir um irmão, alguém, o irmão falou isso, então vamos sentar com fulano. Mas eu não quero sentar, irmão, tem alguma coisa de errado. Porque a verdade precisa prevalecer. Então, falou isso, então vamos sentar aqui, vamos sentar e vamos discutir essa situação. Fulano falou isso, é isso aqui. Irmãos, não, porque eu não quero criar discórdia. Discórdia a gente cria quando a gente planta uma mentira. Porque o diabo entra e ele veio roubar, matar e destruir. E eu me atrevo até de dizer aquilo que o próprio Senhor Jesus falou, que uma casa dividida não subsiste. Então não dá para se ter a comunhão entre luz e trevas. Não dá para se ter um governo honesto sendo pautado em cima de mentiras. Verdade. Exatamente. E como o pastor bem colocou, a questão do governo, a questão da liderança. Tipo, dentro da nossa casa, se a gente pratica e dá ouvido à mentira, se um filho nosso está vendo aquilo ali, olha o exemplo que a gente está dando. Então, ele acha que a mentira pode ser bem vista. Então, uma mentira não é tão ruim assim, porque, né, se meu filho vê o meu esposo dando ouvido a mentiras e falando mentiras, que eu estou gerando nele, né? Assim como a liderança, enfim, qualquer coisa que você venha liderar, né? Os exemplos. Vai trazendo a perversão. Sim. Vai trazendo a perversão. É aquela história, né? Que do mascate. O mascate é para quem é de antigamente, né? O cara que vende negócio na porta, antigamente ele era chamado de mascate, né? Aí o cara chega lá na porta da pessoa para cobrar aquele talãozinho, a pessoa fala para o filho assim, vai lá e diz que tua mãe não está em casa. Aí o filho, são coisas pequenas. Aí o filho diz assim, moço, a minha mãe mandou dizer que ela não está em casa. Isso é perigoso, irmão, isso é perigoso. Aí a gente mostra duas coisas, ensina errado, não tem jeito, a gente colhe o fruto que a gente planta. Parece uma brincadeira, e de fato é, mas isso tem um caráter que não nos ensina, que nós colhemos o fruto que plantamos. Ensinamos errado, colhemos o erro. E o versículo de número 15 acaba que está interligado com isso, porque ele diz assim, a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Isso eu botei um título aqui chamado de O Pequeno Reizinho. Quando as crianças elas são entregues a si mesmas, o que isso significa? Faz o que quer, como quer, da maneira que bem entende. Quando não existe algo para corrigir, ela começa a se achar dona do seu próprio nariz. E isso me chamou a atenção porque nas redes sociais eu vi há pouco tempo uma foto que mostrava um trono, uma criança e representando o pai e a mãe se curvando e o adorando. Não se escandalize, a questão da adoração não é nada, digamos, relevante, mas o que a foto me chamou a atenção é dizendo que a gente se curva para os nossos filhos. Ser pai não é se curvar para o filho, é prepará-lo para a vida.
Naquele momento é como se nós estivéssemos sendo totalmente subjugados por uma criança que não entende nem o que é a vida. E isso me chama a atenção, isso é um conselho que é deixado da parte de Deus para nós, pais e mães, que nós venhamos a compreender que uma criança, ela não se domina, ela não se governa, ela precisa de rédea, ela precisa de alguém para dizer, até aqui você vai, mas até aqui não. Os nãos, eles são mais importantes do que os sims. Ela precisa ser doutrinada, irmão. Aí você fala assim, que é isso? Eu vou doutrinar o meu filho? Se você não doutrina, alguém doutrina. Certo? É por isso que lá atrás eu falei sobre a linha ideológica, né? É muito forte essa linha ideológica, né? Para que você deixe a criança ter a sua liberdade, para que ela cresça e desenvolva a sua inteligência, o seu intelecto, para que não cresça reprimida, oprimida, né? E a gente vai deixando, aí lá na frente alguém toma os nossos filhos, doutrina ele, e a gente tem alguém doutrinado dentro da nossa própria casa, né? Hoje o que é mais triste, irmãos, a gente vê pessoas, né? Outro dia eu estava conversando com um irmão, e ele falou assim, poxa, é muito triste, pastor, eu perdi meu filho para a faculdade. Ele não perdeu o filho para a faculdade, ele perdeu o filho dentro de casa, porque quando ele deveria ter doutrinado, ele não doutrinou. Quando o filho dele foi para a faculdade, alguém doutrinou o filho dele, e ele perdeu o filho dele. É como está escrito lá em Provérbios 19, 18, né? Disciplina os teus filhos enquanto eles têm idade para aprender. Não cooperes para a morte dele. Então, é uma responsabilidade, é algo muito sério. Porque hoje, não que eu seja contra, porque a gente vê, né, como o pastor está colocando, existem muitas metodologias hoje de como criar os filhos. Você não pode repreender, você não pode bater, você não pode fazer nada. A criança tem que aprender a lidar com seus sentimentos sozinha, tem que fazer tudo sozinha. Só que, assim, gente, tudo tem um limite. E o que eu acho mais interessante e lindo é que a palavra de Deus, ela nos dá instrução de tudo. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, né, versículo 7, diz que nós devemos ensinar os nossos filhos sentado à mesa, andando pelo caminho, deitando, levantando. Ou seja, o que ele está me falando aí? Diálogo. Então, assim, a palavra de Deus, ela fala do diálogo, ela fala de tudo isso, mas ela também fala de ensinamento, ela fala de repreensão, ela fala da vara, ela fala da disciplina. Então, assim, não é errado, eu não consigo assimilar que eu corrigi o meu filho, ou eu dou um tapa para corrigir, aquilo vai ser algo abominável. Não, tudo é com medida, logicamente, né? A gente não tem, tudo tem um limite, tudo com sabedoria, logicamente, mas precisamos sim, e a palavra de Deus, ela tem esclarecimento para tudo, como conduta e como criação de filho, como tudo, né? A gente precisa, sempre quando surgir algo novo, né, a gente tem que recorrer à palavra para saber o que a palavra diz, né? O que a palavra está falando sobre isso? E tirar a prova daquilo ali. Assim, eu só quero fazer uma colocação. Quando eu falo que a gente tem que doutrinar o nosso filho, sabe, querido? Porque hoje, a corrente ideológica, né? Eu tenho as minhas convicções, então eu coloco ela para fora, né? Se ela vai ser aceita ou não. Então, a corrente ideológica, ela quer que teu filho decida se ele vai ser homem ou se ele vai ser mulher. Essa é a grande verdade, entendeu? Onde a palavra de Deus vai dizer que é macho e fêmea. Ponto, acabou, né? Então, mas a corrente ideológica que não quer que você doutrine o seu filho, oriente o seu filho, ela quer que o seu filho, quando ele tiver 5 anos de idade, olhe para você e fale assim, agora eu vou ser menina, agora eu vou ser menino. Eu sei que é até perigoso eu falar isso aqui no YouTube, do nosso vídeo permanecer lá, mas eu tenho que colocar, eu não tenho problema com as minhas colocações, né? Então, isso a Bíblia vai dizer, é macho e fêmea. Ser um homem e ser uma mulher, isso no decorrer da vida, é que eles vão desenvolver esse caráter masculino, né? Mas ser macho e fêmea, a pessoa já nasce e a corrente ideológica, ela quer tomar isso de você, pai, tomar isso de você, mãe. Aí você vai falando assim, não, eu não vou doutrinar meu filho, eu não posso reprimir, ele vai nascer oprimidinho, né? Aí o que acontece? Aí depois lá na frente a gente chora, né? A gente perde o controle. Outro dia eu estava
num certo local, né? E eu presenciei uma criança de 8 anos de idade, saiu 2 da manhã, esperou sua mãe dormir, saiu 2 da manhã de dentro de casa e foi para um baile funk. Que controle tem essa família sobre a vida dessa criança? É muito triste. Veio ela trazendo o garoto pela rua, falando, ele estava lá no baile funk, eu já não aguento mais, ele fugiu de novo. Porque se você não doutrina teu filho, alguém doutrina por você. E o versículo 17, ele fecha bem essa ideia, que diz assim: discipline seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. A gente não precisa nem mais fazer nenhum comentário. O fato é, não adianta reclamar do fruto que a árvore produziu. Se por acaso você sabia que o fruto é o resultado final de um processo. Se você lá no início tomasse cuidado, adubasse direito, com certeza o fruto seria melhor do que aquele que tem sido produzido hoje. Diz o versículo 18: aonde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz a quem obedece à lei. Eu queria falar rapidamente desse versículo, porque a gente às vezes fala de revelação divina e associa as famosas profetadas da nossa geração. O famoso assim diz o Senhor. Só que a maior revelação já foi ministrada e já tem sido colocada na nossa frente, que é a palavra do Senhor. E eu quero só abrir um parênteses nesse versículo para te dizer: não espere que desça um anjo dos céus e te diga algo. Você já tem a palavra do Senhor à sua frente. Fácil acesso, livre para consulta. E a todo momento é Deus falando conosco. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? A profecia, ela é algo de Deus. Né? Nós cremos assim, que ela é algo de Deus. Né? Ela é algo de Deus, mas ela tem que estar em conformidade com a palavra de Deus, né? E não com invenções da nossa cabeça, né? É o que muitas vezes a gente vê, e por causa de algumas meninices, a gente muitas vezes se priva de deixar fluir a profecia dentro das nossas comunidades. Mas a gente precisa entender, levar a comunidade a entender que a profecia precisa estar ligada à palavra de Deus. Ela promove coisas na nossa vida, né? E a gente também entende que a maior profecia é a Bíblia. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, ele vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, não havendo a profecia, o povo vai se corromper. O povo nunca vai ser liberto. Porque tudo é a palavra. Porque está na Bíblia. Tem que ser, irmão. E o interessante é que em João 14:21 diz que aquele que tem Jesus, né, dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, eu amo esse versículo, esse é o que me ama. Então não tem como amar a Jesus e não obedecer a palavra. Não tem como amar a Jesus e não ter os seus mandamentos cravados em seus corações. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Ou seja, se você ama Jesus, você tem prazer em obedecê-lo. E se você o ama, o próprio Pai vai te amar também. E eu também o amarei e me revelarei a Ele. Então Jesus, ele busca se revelar a nós. Então obedeça, ame, você obedece a Deus e você o ama. É uma palavra tão simples, mas é uma palavra com uma profundidade tão grande, né? Falando do amor. Às vezes falamos tanto que amamos a Jesus, eu amo a Jesus. Mas quando nos deparamos com uma situação em que precisamos praticar a obediência à palavra de Deus, a gente às vezes resiste. E é complicado, a gente se contradiz. Ou você ama ou você não ama. Quando ele diz lá no Evangelho de João, ele diz assim, capítulo 8, versículo 32, que diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. No versículo 36, ele se revela. Ele vai dizer assim: se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Ou o que ele está dizendo, a palavra vai revelar a mim, aleluias, e eu vou promover libertação nas vossas vidas. Mas isso é profundo demais.
Só lembrando, né, que profecia é algo bíblico, a gente acredita, mas desde que esteja em conformidade com a palavra. Bom, versículo de número 20, nós já estamos indo para a reta final, diz assim: você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Isso aqui é o famoso botando os pés pelas mãos. Isso me desperta algo porque a gente tem uma tendência muito grande em querer falar, porque o falar destaca, o falar chama atenção. Só que muitas das vezes Deus nos chama a nos calar. E é em cima do silêncio que Deus vai ministrando, vai falando, vai nos direcionando. O problema é que às vezes a gente está tão ansioso em falar e em pouco em ouvir. Então a dica desse dia é: ouça mais, fale menos. Ouvir é uma arte, irmão. Que precisa ser praticada. O Tiago vai dizer: é melhor ouvir do que você já estar tardio no falar e apressado em ouvir, né? Por quê? Porque quando a gente é apressado em ouvir, tardio no falar, a gente erra menos, né? A gente erra menos. Então, por isso que o tolo vai ter mais esperança do que do precipitado, né? Então, a gente vai achar mais esperança no tolo do que naquele que se precipita no falar, porque aquele que se precipita no falar, certamente ele erra, irmão. Certamente ele erra. E muitas vezes a gente se precipita no falar, é no momento da ira. Isso acontece muito em relacionamento conjugal, né? A gente já está com alguma coisa e quando a pessoa abre a boca, a gente nem espera a pessoa terminar, a gente já bombardeia, já retruca ali, e isso traz problema para a nossa vida. A gente precisa exercitar essa arte de ouvir. Bom, os versículos 26 e 27, para terminarmos, ele diz assim: muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. O versículo 26, ele me chama a atenção porque desejar favor do governante é mais ou menos dizer assim: Senhor, eu prefiro eles do que a você. Isso me chama a atenção que, se Deus é aquele que nos proporciona e supre as nossas necessidades, por que buscar favor de um homem tão como eu? E isso, ao longo da preparação desse estudo, me fez pensar sobre isso. Às vezes a gente atribui a nossa confiança em pessoas tão frágeis e falhas como nós. Em contrapartida, nós deixamos Deus de lado. É como entrou aquela questão lá no livro de Samuel. O povo, sabendo que Deus era o seu rei, mesmo assim preferiu ter um outro rei. Ficou algo assim marcado no meu coração, porque nós estamos deixando um pouco Deus de lado e priorizando e preferindo outros. Já quero deixar minha consideração final, né? Mas isso que o pastor está colocando aqui é interessante. Sabe por quê, pastor? A mentalidade é a mesma mentalidade do povo que saiu do Egito, né? Capítulo 19 do livro de Êxodo: fala tu, Moisés, mas não fale Deus conosco, né? Por quê? Porque o povo teve medo de morrer. Então a gente transfere a responsabilidade para outra pessoa, né? A gente transfere para outro. Por quê? Porque se ele errar, o culpado foi ele, não fui eu. Ou ao contrário, né? Se ele morrer, que morra ele, não morra eu. Então a mentalidade muitas vezes está aí. Então a gente vai buscar o quê? Os favores do governante. A gente vai lançar a nossa expectativa nos governantes. Por quê? Porque quando a gente lança a nossa expectativa em Deus, né, nós vamos ser confrontados. E esse confronto muitas vezes nos incomoda, porque a gente quer permanecer da mesma maneira que a gente está. A gente quer as mudanças acontecendo, mas a gente não quer ter atitudes de mudança. E Deus, toda vez que a gente busca em Deus, verdadeiramente, as atitudes de mudança começam em nós. Parte sempre de nós. E aí o que a gente faz? A gente vai pegando os salvadores da pátria, né? A gente vai transferindo a responsabilidade para alguém. Lá no Êxodo, o que aconteceu? Moisés, fale tu, mas não fale Deus conosco,
Porque temos medo de morrer. O que eles estavam dizendo, Moisés? Que morra você então. Se tem que morrer, eu não quero morrer. Eu quero continuar assim, eu quero continuar vivendo. A gente não quer morrer. Então a gente escolhe alguém, a gente vai transferindo, a gente vai buscando favores de governante. Por quê? Porque se errar, foi ele que errou, não fui eu. A gente se exime das culpas, de responsabilidade, porque a gente não quer verdadeiramente ser confrontado. Então, querido, Deus quer falar contigo. Deus tem providência para a tua vida, e se verdadeiramente se colocar à disposição dEle, Deus vai descer com coisas maravilhosas sobre ti, revelações tremendas para a tua vida. Que Deus te abençoe, essa é a minha participação, em nome de Jesus. Amém. E para finalizar, só para complementar, que a gente possamos aprender todos os dias a ser humildes, submissos, a aprender sobre Deus, aprender a ter relacionamento com Deus, para que a gente alcance o favor do próprio Deus, porque Ele está disponível a nos abençoar, Ele está disponível a atender e a suprir as nossas necessidades. Então, que a gente não terceirize, porque você tem acesso direto com o Pai, aquele que pode suprir todas as suas necessidades. Então, se coloque só com posição de filho, sabendo ouvir, sabendo ser repreendido, aprendendo a amar a palavra, aprendendo a amar a Jesus, obedecendo a sua palavra, para que você alcance o favor do próprio Deus. Você não precisa terceirizar, sabe? Outras pessoas não precisam, você não precisa se colocar numa posição de vítima, né? Sempre se vitimizando para tentar buscar favores ou terceirizando coisas soluções para a sua vida, mas que você aprenda a buscar a solução em Deus, né? Se submetendo a Ele e à vontade de Deus. E essa é a minha participação também aqui nessa manhã. Espero ter contribuído aí com o ensinamento dos irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Esse foi Provérbios, capítulo de número 29. Chegamos ao final dessa nossa conversa. Eu me atreveria até te dizer que Deus tem preparado grandes coisas para a tua vida. Deus tem preparado grandes coisas para a tua família. Essa é uma palavra profética. Receba ela, mas receba ela não como uma palavra, mas como algo de Deus para a sua casa, para a sua vida, para o seu lar. Assim eu deixo para ti Provérbios 29 e te dou só um recadinho. Te prepara, porque grandes coisas Deus tem feito. Estamos acabando Provérbios, mas estamos preparando um ótimo material que eu tenho certeza vai edificar a tua vida. Fique conosco nesse canal. Se você puder, compartilhe, fale, espalhe a ideia. Porque eu tenho a convicção que se você se sente abençoado, você também abençoará outras vidas. E eu quero ainda te pedir só mais um favor. Vamos orar agradecendo ao Senhor nesse dia. Deus, toma-nos em tuas mãos, ó Pai. Muito obrigado por este convívio e por essa oportunidade de estar falando de Provérbios 29. Senhor, que essa palavra esteja em nossos corações, esteja, Senhor, em nossa mente, que possamos respirá-la, que possamos, ó Deus, digeri-la a cada momento, Senhor, porque só assim o Senhor fará parte de nossas vidas. Abençoa teus filhos que nos ouviram, que eles possam ser abençoados em nome de nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor.